Olá, sou a professora Mônica Luxevicius, sou graduada em Letras pela Faculdade de São Bernardo do Campo e Pedagogia pela Universidade Bandeirantes. Após concluir as minhas graduações, fiz pós-graduação em Técnicas da Estrutura Gramatical e Textual pela Universidade 9 de Julho e Língua Portuguesa, Análise do Discurso pela Universidade de Campinas, São Paulo. Atualmente, concluindo a pós-graduação em Gestão Escolar pela Fundação ABC. Sou professora aposentada de língua portuguesa na Rede Estadual de Ensino de São Paulo, onde ministrei aula por 31 anos para estudantes do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio Regular e EJA Ensino Médio. Sou coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Bernardo do Campo, onde estive como professora de educação infantil por 11 anos e desde 2012 atuo como coordenadora pedagógica de uma escola de periferia com aproximadamente cerca de 1.000 alunos e 60 professores. Então, o que é a neurociências, né? E qual a importância dela para a educação, né? Na neuroeducação. A neurociências, ela estuda o sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro. Desde o seu desenvolvimento, funcionamento, estrutura, comportamentos e emoções, em condições normais ou patológicas. E ela está junto com outras ciências nesse estudo de desenvolvimento, comportamento, como a psicologia, a pedagogia, a psicopedagogia e a própria educação. Qual que é o objetivo, né? O objetivo é a gente conhecer um pouquinho o nosso cérebro e ter bases científicas para que nós, educadores, possamos desenvolver métodos de ensino e aprendizagem capazes de estruturar planos, né, mais eficientes, de forma que estimule as potencialidades dos indivíduos, sejam eles em condições típicas ou atípicas do desenvolvimento. Nós não teremos muito como nos aprofundarmos para falarmos especificamente de cada área do cérebro e qual a relação de conhecimento que ele está relacionado. Então, hoje nós falaremos brevemente um pouco sobre as funções cognitivas e as funções executivas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de neurônio. Então, são os neurônios que dão base para todo o aprendizado, né? Para a memória, para o raciocínio, para a resolução de conflitos, tomada de decisões. Então, a aprendizagem, né, ele faz, a gente chama de sinapses, né? Através das sinapses, ele vai fazendo o processo de construção de conhecimento. E aí, resultando na aprendizagem, que nada mais é do que a tomada de decisão, é a mudança de comportamento, né? Os valores adquiridos, então, competências, habilidades e conhecimentos que são resultados desse estudo, dessas experiências, dessas formações, do raciocínio e da observação. Então, o neurônio ele tem esse papel importante aí na formação dos conhecimentos. Então, a neuroeducação e a neuroplasticidade, né? Então, o que é? Nada mais é do que o cérebro ter a capacidade de se modelar de acordo com suas necessidades, criando novas formas de aprendizagem. Então, a neuroplasticidade é essa condição que permite que o cérebro se reorganize, se reestruture, tá? É importante sempre que a gente estimule. Então, os estímulos, eles são essenciais para fortalecer esse ensino, criando e consolidando essas conexões neurais fundamentais para a memória. E como nós aplicamos isso, né?
essa prática pedagógica, ela permite que nós, educadores, possamos reprogramar o curso, pensar em novos processos de formação, né, alinhar estratégias que vão desempenhar aí um melhor funcionamento cerebral e, consequentemente, um melhor desempenho escolar. Então, nas funções executivas, a gente tem aí o ambiente. O ambiente ele exerce um papel extremamente importante no desenvolvimento de cada indivíduo. Não só o ambiente, né? O indivíduo ele vem carregado das suas bases genéticas, né? E biológicas, que é o DNA, e o ambiente também é fator importante que vai contribuir para a formação daquele estudante. Alguns fatores parentais, como por exemplo, desentendimentos em família, abusos, usos de propriedades químicas, abandono, entre outras coisas, como também fatores educacionais, nutricionais, no geral, também são sugeridos como fortes preditores de um adequado ou inadequado desenvolvimento do cérebro. Então, vejam bem, não é só, né, a sua formação genética e nem só o seu convívio social, né? Nós temos dois fatores importantíssimos que se relacionam para que o desenvolvimento do cérebro seja de forma adequada. Muito bem. E o que esses preditores, né, esses fatores podem causar numa criança, num estudante? São vários fatores que nós podemos aí ter como consequências. O transtorno do sono é um deles, crises de ansiedade, o déficit de atenção e hiperatividade, problemas emocionais, comportamentais. Então, são alguns fatores que podem se desenvolver quando a criança ela não tem o seu desenvolvimento adequado, principalmente nos primeiros anos de sua vida, né? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele vai se construindo e se estruturando por meio da maturação daquele ambiente, não só do sistema biológico, né, mas pela resposta que esse sistema biológico dá a esses fatores de estresse para responder às demandas ambientais e aos estímulos estressores. Então, por esta razão, a exposição a estressores extremos e recorrentes durante os períodos iniciais, eles tendem a ser mais impactantes, porque não há uma resposta regulatória adequada já desenvolvida, né? É o processo, a criança, o estudante, ele ainda está num processo de desenvolvimento. Então, quando ele se coloca num ambiente estressor, ele vai acabar tendo uma resposta contrária daquela de um adulto, por exemplo, que já tem o seu desenvolvimento aí maturado. Então, nós falaremos sobre as funções executivas. As funções executivas, elas formam um conjunto de ações. Elas são controladas pelo próprio indivíduo e o objetivo é alterar os resultados futuros. Então, essas ações executivas, ela é a capacidade de nós percebermos o ambiente, respondermos de forma adequada e adaptativa, antecipar cenários futuros, considerando os possíveis desfechos e consequências, tá? As funções executivas, a gente pode pensar nela como um guarda-chuva, onde embaixo estão os diferentes processos cognitivos que vão atuar de forma conjunta. Então, nós temos a memória, né, de trabalho, a atenção alternada,
julgamento, o controle inibitório, autorregulação, dentre outros. No geral, essas funções, elas se desenvolvem nos primeiros anos escolares e por isso a importância de nós estarmos conhecendo um pouquinho e procurando focar no melhor desenvolvimento, no melhor trabalho, na melhor proposta, né, de trabalho com as crianças, com os estudantes. Então, ela é muito importante nesses primeiros anos escolares e também se estende até a vida adulta, ainda que, né, processos como o controle atencional maturam primeiro em comparação às capacidades de flexibilidade cognitiva ou de estabelecimento de metas. E aí a gente vai falar um pouquinho do conceito básico, né, das funções cognitivas, que vem aí da psicologia cognitiva, que ela integra as neurociências e vai nos auxiliar na compreensão desses fenômenos que ocorrem dentro do nosso cérebro e da relação que eles possuem com os nossos comportamentos. Então, a psicologia cognitiva, ela estuda, por exemplo, como as pessoas percebem, como que elas aprendem, sentem, criam, planejam, né? Como que elas desenvolvem as capacidades cognitivas de sensação, de percepção, atenção e memória, resolução de problemas, linguagem, planejamento e tomada de decisão. São esses processos que são chamados de funções cognitivas, tá? A gente vê aqui, através da imagem, né, essas funções as quais eu falei. Então, como eu disse, a gente não consegue parar para falar sobre cada área dela, né, mas para que a gente entenda um pouquinho. Então, planejamento, né, tomada de decisão, memória, linguagem, a visão, atenção espacial, enfim. Então, nós vamos falar aí sobre 3 tipos de memória, né? Memória sensorial, que é a primeira memória que a gente capta. É aquele estímulo que nós recebemos do ambiente. Então, ela é processada por um período curto de tempo e você logo elimina ela porque você não vai mais utilizá-la, tá? Ou você pode, através desse mesmo estímulo sensorial, a memória de curto prazo, ela apresenta uma outra característica que você pode receber esse primeiro estímulo, essa primeira informação, você transforma ela num significado e aí você mantém ela por um tempo até que você a utilize onde você quer transferi-la, né, onde você quer aplicá-la. Então, essa é a memória de curto prazo e após isso você também acaba eliminando a sua capacidade de você estabelecer um limite do tempo que você vai ter aquela memória na sua cabeça, né, na sua mente, no seu cérebro. Comumente nós fazemos isso, principalmente quando estamos ligados em trabalho, fazendo alguma coisa, então alguma informação que você recebe ali naquele momento, e aí logo você já realizou aquele trabalho, você já descarta aquela informação porque já foi feita. Ou você também pode ter a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo são as informações são armazenadas por longos períodos, né? Vamos dizer aí que podemos dizer que pela vida inteira. Então você recebe esse estímulo externo, né? Você significa aquele aprendizado, aquela informação, e aí é como se você fosse transferir essa memória para um HD rígido, né? Como se a gente estivesse armazenando lá no nosso computador. Acontece dessa forma também na nossa cabeça. A gente capta, ressignifica, né? Constrói esse significado, conhecimento,
e armazena ela como se fosse num HD rígido. E ela dura aí, vamos dizer, por longos anos, pelo tempo que for necessário aí durante toda a sua vida. Então, ela é uma capacidade, a gente pode dizer que é um sistema, né, onde tem uma capacidade ilimitada de armazenamento. Então, é a nossa memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo, diferente da de curto prazo, né, ela não é consciente. Ela é ativada, ela é recuperada quando a gente precisa aplicar em uma determinada demanda do ambiente. Diferente da de curto prazo, porque a de curto prazo você está ali, você precisa daquela informação, então você tem, aplicou, acabou. A de longo prazo, ela está no inconsciente. E quando você vai fazer uma prova, por exemplo, falando dos nossos estudantes, é o momento em que eles vão precisar resgatar, recuperar essa memória de longo prazo. Aí a gente tem a memória de trabalho, né, que também se refere à capacidade de manter as informações em um estado mais ativo, para que a gente possa desempenhar as tarefas ao mesmo tempo. Isso inclui a capacidade de ativar memórias do sistema de longo prazo e integrar experiências anteriores com as demandas atuais. Kim Nader e Joseph Lennox propuseram que quando a gente ativa uma informação, uma memória, nós novamente temos que consolidá-la para que ela seja armazenada novamente. Então, é um processo, né? A gente recupera uma memória, a gente acaba aplicando, ressignificando e guardando-a novamente. Aqui nesse exemplo, nós temos algumas ações, né, que a nossa memória de trabalho, ela está dividida. Então, a alça fonológica, o espaço visoespacial, esboço visoespacial, o buffer episódico e o executivo central, que é o que a gente mais utiliza ver quando nós falamos em educação. Então, a atenção, né? São os estímulos que nós recebemos do ambiente que são capturados pelos nossos sentidos, nossas memórias armazenadas e outros processos cognitivos. Pode ser compreendido também como a capacidade que temos de direcionar nossos recursos cognitivos para processar informações que estão sendo recebidas pelo nosso cérebro ou não. Pode-se dizer também que a atenção funciona como uma espécie de porta de entrada que se abre para aquelas informações mais importantes que chegam ao nosso cérebro, enquanto fecha-se para informações irrelevantes e que seriam responsáveis por consumir nosso recurso cognitivo sem maior necessidade. Então, a atenção é esse primeiro momento de captação da informação pelos nossos sentidos. Nós falaremos sobre 3 funções cognitivas, tá? Memória, a memória de trabalho, né? A atenção, e como que elas possibilitam as nossas aprendizagens. A memória, ela é uma informação que é apreendida e ela passa por um processo de codificação. Então, se a gente for pensar no computador, né? Vamos pensar nesse computador que a gente tem aqui, né? E que a gente vai armazenar a informação. Então, nós passamos por um processo de codificação. Então, recebemos essa informação, que são os inputs sensoriais.
ou seja, o estímulo, a primeira informação recebida. Então, ela é processada e transformada em um padrão de atividade neural, tá? E aí, se a gente parar para olhar o computador, veja, eu recebo a informação, essa informação ela é processada e armazenada. E aí nós temos a atenção seletiva. A atenção seletiva é a capacidade que nós temos de nos concentrarmos conscientemente em um ou vários estímulos, ignorando os demais. Um exemplo disso é quando um aluno em sala de aula, ele é capaz de manter sua atenção focada na explicação do professor, sem que isso seja prejudicado pelos distratores ambientais. Então, tais colegas que estão conversando ou ruídos externos. Então, a memória seletiva é essa capacidade de eu estar concentrado, como na imagem aqui, eu tenho um estudante concentrado, enquanto há ruídos externos, mas que não fazem com que ele perca essa atenção. Então, nesse sentido, a atenção seletiva, ela não somente seleciona o foco atencional, como ela é capaz de manter nesse foco. E aí também alguns autores sugerem que ela também pode ser denominada como processo sustentado ou concentrado, que é chamada de atenção sustentada, que é aquela que a gente consegue manter o foco durante longo período, mesmo tendo aí diferentes tarefas. A gente toma consciência, é uma ação consciente, uma atenção consciente. Esses recursos, eles requerem um processamento em série e consomem nosso recurso cognitivo atencional com o objetivo de processar em detalhes e dar significado aos estímulos. Então, veja que nós temos aqui uma criança em processo de atenção estruturada, né? Onde ela se mantém focada na atividade que ela está fazendo ali. Então, um outro exemplo de atenção é a atenção dividida. Então, é aquela que a gente consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Um exemplo disso seria dirigir um carro. É algo automatizado, né? Você já está internalizado ali na sua mente e você desempenha sem nenhum tipo de prejuízo, né? Quando você dirige o carro, então você está dirigindo com a mão no volante, você tem a embreagem, você tem que trocar a marcha. Então, é essa capacidade de realizar uma ou mais tarefas de forma automatizada. É uma automatização na execução de tarefas, né? Então, você veja que nós temos um exemplo de uma pessoa ao celular, no computador e escrevendo, ou seja, ela tem uma atenção dividida e isso não faz com que ela prejudique o seu desempenho. Ainda temos a atenção alternada, né? Que além das capacidades de selecionar ou de dividir os recursos atencionais, nós também somos capazes de alternar tais recursos de modo voluntário, usando de recursos de natureza executiva, a fim de possibilitar a mudança do foco atencional para resolver possíveis conflitos em situações que exijam inibição, flexibilidade e alternância. Então, ela se refere a essa capacidade de estar realizando uma atividade e aí você perceber uma outra situação, parar, né? Então, sua flexibilidade mental, você para poder resolver a outra situação, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma criança com a capacidade alternada. Então, veja bem, nós falamos aí
né, de 3 situações de atenção, né? Falamos da memória de curto prazo, memória sensorial, a memória de longo prazo. Falamos da atenção seletiva, atenção estruturada e atenção alternada. E aí, para a gente encerrar, muitos dos transtornos de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, como o caso de déficit de atenção e hiperatividade, são condições em que há um prejuízo significativo na capacidade do indivíduo em exercer o controle inibitório. O desenvolvimento do autocontrole, ele é importante para que a criança seja capaz de regular não somente as suas respostas atencionais e comportamentos, como também seus pensamentos e sentimentos, auxiliando no desenvolvimento da autorregulação e da chamada regulação emocional. Por exemplo, o autocontrole, ele auxilia uma criança em sala de aula a inibir comportamentos inapropriados para o momento, como falar ou gritar, enquanto o professor está explicando uma lição, ou até mesmo reações emocionais desproporcionais, como se jogar no chão quando se está frustrado, ou não consegue fazer alguma coisa, ou não consegue fazer aquilo que quer. Sabine Dwebel fala muito sobre isso, né? E aí a importância da gente entender esses 3 fatores de atenção para que a gente não trabalhe com os estudantes, né, de forma que os auxiliem a perceberem essas situações. Muitos dos nossos estudantes estão dentro de um ambiente escolar que é carregado de estímulos, né? E eles não conseguem perceber, né? Eles não são capazes de entender e de perceber essas situações e poder escolher, fazer escolhas. Então, nós entendendo, nós conseguindo entender sobre isso, nós os auxiliamos a perceber isso e a melhorar o seu comportamento, a sua ação, a sua atenção dentro da sala de aula, né? Aqui eu tenho alguns processos associados ao funcionamento executivo que ajudam, auxiliam nessa questão da atenção. Então, vamos supor, antecipar as coisas que nós vamos fazer, selecionar os objetivos, né? Então, vou passar uma matéria. Qual o objetivo daquilo que eu vou estar explicando? O planejamento, a iniciação das ações, são fatores que vão auxiliando os estudantes a ir regulando o seu comportamento, e regulando sua atenção e direcionando o seu foco. A capacidade de autorregulação e o controle de impulsos e emoções, essa flexibilidade mental, né, que é a capacidade de estar fazendo algo, parar para resolver a outra coisa, e a coordenação da atenção e automonitoramento. E aí a gente encerra com algumas dicas. São poucas, mas são dicas muito importantes para o desenvolvimento dos estudantes, para o desenvolvimento cognitivo. Uma delas, e acho que a mais importante de todas, se refere ao ambiente. E quando eu falo em ambiente, não só no ambiente escolar, mas no ambiente também familiar, né? Um ambiente saudável é capaz de desenvolver cérebros saudáveis. E isso é muito importante que a gente tenha em mente
o respeito, né, dentro da sala de aula, que são condições mútuas de valores sociais. Então, um ambiente harmonioso, equilibrado, ele sempre vai proporcionar um desenvolvimento cognitivo melhor. Influências positivas, manter a criança segura. Então, aquele professor que acolhe, aquele professor que elogia, aquele professor que incentiva o seu estudante, né, o seu aluno, que mesmo que de repente ele erre, ele fala: poxa, olha que legal, você fez assim, mas se você pudesse, né? Então, assim, você não nega o erro dele, mas você dá uma alternativa para que ele pense. E aí ele se sente seguro porque ele não tem mais medo de errar. Então, o reforço positivo, né? A valorização do trabalho do estudante. Eu costumo dizer para os alunos que eles são trabalhadores em sala de aula, porque a sala de aula é um trabalho. Quando eu estou estudando, eu estou exercendo uma função, eu estou trabalhando. E é a mesma coisa, né? A gente, quando está trabalhando, nós professores vivemos com o estudo, com o aprendizado, com o conhecimento e trabalhamos. E os estudantes são da mesma maneira. Eles estão ali estudando, eles estão colocando os seus conhecimentos em xeque, eles estão ressignificando novos conhecimentos, e aí é importante a gente manter esse ambiente positivo, né? A parceria do grupo, um grupo unido, um grupo empático, um grupo que tem respeito, e a gente não pode deixar de dizer aí que os pais têm papel fundamental nessa formação, né? É importante salientar que a neuroeducação, né, a neurociências, ela vem trazendo muitas informações, vem estudando coisas muito importantes a respeito do funcionamento do nosso cérebro, a respeito da aprendizagem, mas ela não é uma fórmula mágica que vai acabar com todos os problemas, né, de dificuldades de aprendizagem. Pelo contrário, ela vem aqui para incitar-nos a investigarmos, a observarmos, analisarmos, entendermos e podermos recriar estratégias, ressignificar planejamentos, ressignificar currículos, para que possamos atender essa diversidade que temos de estudantes, né? Somos seres únicos, singulares, e cada um aprende de um jeito, cada um recebe a informação de uma forma, né? Tem um processinho, mas a forma como ele vai captar, receber, armazenar, ela é individual, né? Como a gente viu aí, existe todo um processo pela qual, se a criança não está bem assistida, pode interferir nesse processo de construção de conhecimento. Bom, eu espero poder ter contribuído com alguma coisa sobre neuroeducação. Como eu disse, é algo ainda que estamos estudando, existem muitas coisas. Aqui foi algumas dicas sobre atenção, sobre memória de trabalho, né? Sobre essa condição dos estressores externos que podem acarretar em transtornos. Me coloco à disposição para quem quiser perguntar. Estou deixando aí o meu e-mail e agradeço muito a todos pela atenção.